Em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente o convite, né, que eu fiz, você ter aceito, para a gente Eu é que agradeço o convite. começar esse projeto. Obrigada, João Parker Ari, parabéns pela ideia aqui. Acho que a gente está num momento muito difícil, né? Um momento mundial, global, em níveis, né, globais. E a gente está tendo que fazer ou quarentena, ou isolamento social, né? Todo mundo em casa. Eu acho que essa é uma forma da gente manter a cabeça ativa, né? Movimentar essa turma que está aí, né? Em casa, nossos alunos, nossos colegas, né? Tentando produzir, né? Como a gente pode. Então, muito obrigada por ter aceito, tá? O convite, né? Para conversar com a gente, que essa seja a primeira. Nós já temos algumas aí confirmadas, e aí no final eu vou falar para o pessoal que está aqui assistindo. Para quem não me conhece, eu queria me apresentar primeiro e aí depois apresentar o nosso convidado, né, nessa live de hoje. Eu sou a professora Thaís Guimarães, né, da UPE Petrolina. Conheci o professor Arthur Sá lá em Coimbra, no congresso que eu estive em 2012. Na época eu fazia o mestrado ainda e tive a oportunidade de tê-lo em minha banca de mestrado e logo depois, né, no doutorado, estudar com ele o doutorado sanduíche lá em Vila Real, na UTAD, que é a universidade que ele ministra, né, suas aulas, que desempenha seus trabalhos. Então, tive a oportunidade em 2015, né, estudar, ficar um ano lá com o professor na UTAD, um ano muito produtivo, né, onde a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de visitar vários geoparques, né, professor? E participar de alguns congressos, né? Então, foi muito bom. Então, meu nome é Thaís, mais uma vez, para quem não conhece, eu coordeno um grupo na UPE chamado REGECOS, que é a Rede de Estudos em Geocomunicação, Geoeducação e Sustentabilidade. Né? Então, a gente desempenha, né, inclusive tem alguns alunos aqui, Elisa orientanda, já vi, Elioenai, Breno, já tem uma turma aqui, Luan, que trabalham com a gente trabalha com a geoconservação dentro, né, da perspectiva da geoeducação, com a elaboração de jogos geoeducativos. Vamos nas escolas, temos um projeto de extensão também, que a gente tem colocado em prática lá no Sertão do São Francisco. Então, é isso. Eu vou deixar o professor, né, que é o convidado nosso, né? Então, o professor Arthur Sá, como vocês, né, viram na nossa chamada, ele é professor da UTAD, né, da universidade, e também desenvolve seus trabalhos no Geoparque Arouca, né, professor? Na Unesco, né, como avaliador da Unesco e da cátedra. E aí eu vou deixar para ele falar, tá? Deixar que ele fazer suas considerações. Eu separei algumas perguntinhas, eu vou ficar olhando para cá, que a gente está com um roteiro aqui, tá, gente? E aí eu vou aqui seguindo esse roteirinho e a gente vai conversando com o professor. Professor Arthur, fica à vontade, né? Antes de mais, bom dia a todos. Dizer que é um prazer imenso estar a falar para tanta gente, é uma ótima surpresa. Nossa, temos 93 pessoas. Exatamente, exatamente. Conforme a Thaís referiu, nós efetivamente estamos a passar por um período da história global completamente inesperado e algo que de facto vem trazer uma mudança radical em muitas coisas que nós tínhamos por certa no nosso dia-a-dia e no nosso status quo. Eu não sei se me estão a ouvir bem. Sim, eu ouço bem. Marcos Nascimento, bom dia! Está a chegar Marcos Nascimento. Bom dia, Marcos. E bom dia a todos os outros. Queria, de facto, isto é uma nova realidade, faz com que nós estejamos todos nas nossas casas, por uma questão de proteção nossa e de todos. E isso levou-nos à necessidade de desenvolvermos capacidades para a utilização de ferramentas de comunicação em que, de facto, no Brasil, vocês têm uma capacidade extraordinária, são fantásticos na utilização destas ferramentas. Eu confesso-vos que ainda sou um pouco da idade da pedra e para mim tudo que seja mais tecnológico que um martelo de geólogo é demasiada tecnologia. Por isso foi quase uma aventura para mim, para a TI, ensinar-me como é que eu ia ligar no Instagram
mas agora, de facto, é uma experiência fantástica e eu quero agradecer a todos aqueles que estão em direto connosco, no fundo acompanhar aqui esta proposta de uma pequena conversa em torno de algo que me é muito querido a mim e certamente a todos aqueles que estão agora neste chat, que são os geoparques. Neste caso, os geoparques mundiais da Unesco, tudo aquilo que está por trás e o título que nós resolvemos dar a esta nossa conversa, que são os geoparques mundiais da Unesco, os novos territórios de desenvolvimento sustentável para o século XXI. Thaís, agora passo para esse lado. Eu separei algumas perguntinhas aqui para fazer para o senhor. A primeira que a gente sempre ouve, né? Então, assim, eu ouço muitas perguntas ainda aqui no Brasil. Tá, mas o que é um geoparque? O que é um geoparque mundial da Unesco? Nós não temos já as nossas unidades de conservação, a gente tem os parques nacionais. E aí, normalmente, eu falo, não, mas um parque, né, nacional, a unidade de conservação é diferente de um geoparque, né? São propostas, né, totalmente diferentes. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, o que se configura, de fato, um geoparque, né? A gente sabe que esses territórios, eles têm 4 recursos principais, que seriam o patrimônio geológico, né, de valor internacional, o gerenciamento, visibilidade, a cooperação entre redes, mas assim, o que de fato, né, amarra esse geoparque? O que a gente poderia dizer para o pessoal que está chegando agora, que está começando a estudar, né, o conceito de geoparques, o que de fato se é um geoparque? Né? É bom para que possamos entender tudo isto, perceber o seguinte: os geoparques mundiais da Unesco, esta a designação, estão muito bem caracterizados e toda essa informação está disponível no site da Unesco. Se vocês escreverem no Google Unesco Geoparques, com KS, vocês imediatamente acedem à página e aí tem toda a informação de forma muito simples, muito acessível para perceberem. Mas, para explicar de uma forma muito simples, um geoparque é um território. É um território que tem umas características muito especiais, que tem um património geológico de valor internacional, já lá vamos daqui a nada, de valor internacional, e é um território com gente dentro, com pessoas dentro. Pessoas essas que são as guardiãs desse património geológico. E que, recorrendo a esse património, tendo como base de desenvolvimento esse património, vão desenvolver um conjunto de iniciativas que passam, como disse a Thaís muito bem, por esses 4 pilares, pela geoconservação, pelo gerenciamento, pela comunicação, e depois, naturalmente, pela utilização que é dada a esse património, em prol de quê? Em prol sempre de um desenvolvimento regional sustentável. Ou seja, a utilização de vida. Usando esta expressão que é atribuída a um indígena índio-americano, o chefe Seattle, que dizia que nós, o património natural, não o herdamos dos nossos pais. Nós temos-lo emprestado dos nossos filhos. E tendo isto por base, esta filosofia por base, pensarmos o quão importante é nós preservarmos, porque estamos a falar de um património. Ora, um património é uma herança. Património, e neste caso não é uma herança herdada dos pais, é uma herança que nós queremos deixar aos nossos filhos. Tão boa ou melhor do que aquilo que recebemos. E reparem bem aqui até o valor económico por trás disto. Nós não vamos vender o património. Nós vamos dizer, este património é maravilhoso, venham vê-lo, venham visitá-lo, venham senti-lo, venham pôr todos os sentidos neste património, venham ter uma experiência única e, com isso, ajudem a nossa economia, ajudem a nossa vivência, ajudem-nos a preservar as nossas tradições, ajudem-nos a sermos
distintos, a sermos únicos e a termos orgulho nisso e a deixarmos essa marca para as gerações futuras. É isso, de facto, que é fantástico. E depois entra aqui aquele quarto pilar, que é sempre difícil de dizer, é o mais importante, é fundamental, que é o trabalho em rede, é o networking. Os Geoparques Mundiais da Unesco são hoje uma rede já de 147, este é o número ainda, já há mais, mas os 147 geoparques mundiais da Unesco que estão formalizados neste momento, que funcionam todos em rede. Ou seja, quando num território como o Geoparque Araripe, os meus queridos amigos do Geoparque Araripe, por quem eu tenho, de facto, por quem eu tenho uma paixão e com quem eu tenho um compromisso para a vida, porque de facto aprendi muito no Araripe, vivenciei muitas coisas únicas no Araripe e de facto aprendi. Eu posso dizer que foi no Araripe que eu aprendi a perceber como é que de facto é diferente, como é que nós devemos encarar estas questões da preservação e enfrentar as dificuldades, enfrentar até com esse vosso jeitinho tão particular, tão simpático, tão amável, em que parece que as coisas mais difíceis, de repente, se transformam em oportunidades. Eu já várias vezes pensei nestes dias que, de facto, desde logo, todos aqueles que trabalham no Geoparque Araripe são capazes de nos ajudar a superar estas questões, porque eles foram capazes, aqui há uns anos, de transformar um conjunto de enormes dificuldades num conjunto de grandes oportunidades e hoje são um dos geoparques mais fortes, mais robustos, mais cheios de bons exemplos nesta rede e têm, de facto, dado um contributo extraordinário. E quando nós olhamos para realidades europeias ou asiáticas, ou agora latino-americanas e até norte-americanas, no Canadá, vemos estas diferenças todas. E, no fundo, estas diferenças acabam todas por sermos iguais. O nosso objetivo é termos um livro que é o livro da história da Terra. O mais extraordinário livro de histórias que nós temos. Cada rocha encerra histórias maravilhosas. São os verdadeiros livros de história. Por mais singela que nos possa parecer a rocha, por mais até com falta de apelo estético que ela possa ter, ela encerra sempre histórias maravilhosas. Então, quando dessa rocha nós até temos minerais lindíssimos, ou temos fósseis extraordinários, ou temos, digamos, como eu costumo dizer, quase lembrando aqui e fazendo uma homenagem ao cartunista francês Albert Uderzo, falecido há poucos dias e que foi o criador das histórias de Asterix, o gaulês indomável, mas que, de facto, essas histórias que estão ali encerradas, há momentos em que, ao protegermos o património, somos quase irredutíveis, mas depois também percebemos o quão importante é esse património para explicar quem somos. Vocês reparem em algo extraordinário e que eu comecei a perceber pelas minhas deambulações no mundo. Por exemplo, no Equador, eu lembro uma experiência extraordinária no Equador, quando fui avaliar uma candidatura a Geoparque, em que, de facto, as pessoas vivem numa comunhão estreita com os vulcões, com os sismos, com os deslizamentos da terra, com os lahars, com as alterações climáticas. Nunca mais vou esquecer uma experiência de 7 horas a cavalo, na tentativa de ir observar um lugar maravilhoso no vulcão Los Tres Saltares, que é um lugar onde tem cerca de uma centena de cascatas, e que foi impossível. E foi impossível porquê?
porque o caminho, que deveria ser um caminho que estava endurecido pelo gelo, pelo permafrost, o permafrost tinha fundido, e aquilo era uma lama tal que o cavalo em que eu ia enterrava-se até à barriga. E foi uma aventura terrível, porque eu nunca tinha andado a cavalo, e ao fim de 7 horas a cavalo, foi um batismo de fogo. Fiquei num estado... pior ficou o meu colega alemão, que o cavalo que o levava resolveu vingar-se dele e deitá-lo pela encosta abaixo, felizmente, sem consequências. Mas perceber como é que as pessoas lidam com isso, como é que elas vivem com isso. E agora que temos no Brasil mais 2 candidaturas extraordinárias, o Geoparque Seridó, no Rio Grande do Norte, e o Geoparque dos Canyons do Sul, entre o Rio Grande do Sul e o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 2 lugares fantásticos. Infelizmente, no caso do Seridó, ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, espero que brevemente tenha essa possibilidade, mas daquilo que eu vou conhecendo ao longo dos anos, porque isto tem sido um trabalho muito acurado e muito bem feito, eu devo dizer isso, e tenho dito muitas vezes, fora do Brasil, porque é verdade, que o trabalho que tem sido feito com muita paciência, de forma muito paulatina, não dado um passo maior que a perna, por toda a equipa do Seridó, liderada cientificamente pelo Marcos, mas também com a Janine, toda aquela equipa fantástica que tem feito um trabalho lindo, que eu tenho certeza que eles devem estar para receberem a avaliação ou a nomeação do painel dos avaliadores. Oxalá tudo isto, de facto, permita que em julho, finais de julho, início de agosto, de facto, possam ocorrer os eventos de avaliação. Mas, no caso dos Canyons do Sul, é um lugar maravilhoso. É um lugar que tem mar, que tem costa, que tem serra, em que as pessoas ali estão perto e estão diferentes, e estão condicionadas pela geologia. Nós temos as pessoas da serra, que têm uma forma de ser, de estar, de viver, de pensar, de agir, de atuar, diferente daqueles que vivem, por exemplo, junto ao mar, com um turismo diferente, com uma maneira de pensar, de agir, ali tão perto, não é? E depois esse país maravilhoso que é o vosso, que é um continente, em que cada estado tem coisas extraordinárias. A mim, a única coisa que me faz alguma confusão no Brasil é que ainda só tenha um Geoparque Mundial da Unesco, que é o Geoparque Araripe. Porque tem, de facto, um potencial incrível, incrível. O potencial do Brasil para geoparques indica-te isso. Sim, não, inclusive seria, né, uma pergunta para complementar, que nos perguntam muito isso, né? Por que nós, né, só temos o Araripe? E agora a gente está com o Seridó, né, com a candidatura, e o segundo. E assim, uma coisa que eu ia perguntar, né, que a gente sabe que para submeter essa candidatura, esse geoparque, esse projeto do geoparque, né, que no caso a gente já não chamaria Geoparque Mundiais Unesco, né, projeto Geoparque Seridó, por exemplo, dando o exemplo aqui do Seridó. E ele já precisa estar, né, com todas as engrenagens de um Geoparque Mundial da Unesco em funcionamento, não é isso? Para que essas... Exatamente. E você acaba de dar, não é só o melhor exemplo do Brasil, mas é um dos melhores exemplos que eu conheço no mundo. Sim. O Geoparque Seridó, o Geoparque Aspirante Seridó, é assim que deve ser designado, o Geoparque Aspirante Seridó é um ótimo exemplo de como se deve trabalhar. Ou seja, acreditar no projeto, envolver de forma paulatina e segura as pessoas, fazer um trabalho de forma que se comece a perceber o que é um geoparque. E um geoparque não é uma Disney World para geólogos. Um geoparque é um projeto de desenvolvimento sustentável para um território onde o que mais importa
são as pessoas. Sim, Isso é muito, eu lembro que desde que eu cheguei aí em 2015, eu ouvia muito isso de você, Thaís. O Geoparque ele é feito de pessoas e para pessoas. Absolutamente. Portanto, não faz sentido nenhum. Eu dou muitas vezes este exemplo. O Grand Canyon, nos Estados Unidos, é um lugar maravilhoso, inclusivamente está classificado pela Unesco como World Heritage Site. Na verdade, nunca teremos ali um geoparque. Porquê? Apesar de ser tão espetacular, não tem gente dentro. E nós não vamos fazer um geoparque em Las Vegas, porque ele já tem os casinos, já tem essas coisas todas, não precisa de um geoparque. E não seria certamente um bom exemplo de desenvolvimento sustentável. Mas, no caso concreto de um geoparque ter de funcionar como é isso. O projeto começa a fazer-se, o projeto começa a enraizar, o projeto começa a estruturar-se, envolvem-se as pessoas e, atenção, está aqui a questão para responder à pergunta: porquê que no Brasil, até o momento, ainda só temos um geoparque? É que nós já tivemos vários projetos, alguns extraordinários, muito bem feitos e em lugares maravilhosos. É importante dizer. Primeiro, já percebi aqui, já passou aqui uma pergunta que é importante. Dizer, no Brasil não temos legislação para geoparques. Não é necessária legislação para geoparques. A Unesco pede, exige apenas que se cumpra as leis de cada país. Ou seja, um geoparque em Portugal é regido pela lei portuguesa, o geoparque no Brasil é regido por leis brasileiras. Sim. Não é necessário criar leis novas. E em termos de leis, o Brasil, daquilo que eu conheço, é provavelmente o país da Terra com melhores leis para tudo isto. Portanto, só fazê-las cumprir. E atenção, qual foi o problema de muitos destes projetos? Foi que tentaram fazer novas leis, tentaram fazer leis restritivas e confundiram tudo. Confundiram o geoparque com APA, confundiram o geoparque com parques nacionais. Isso fez com que as pessoas ficassem maniatadas e, portanto, as pessoas não pudessem estar lá. Ora, um geoparque sem pessoas, isto nunca vai existir. Sim. Da mesma forma que não existe um geoparque que não tenha uma estrutura de gestão ou de gerenciamento que permita atuar no território. E atuar em que sentido? Desenvolver infraestruturas de habitação, desenvolver infraestruturas de proteção, desenvolver trabalhos educativos, desenvolver pesquisas. Portanto, se a estrutura de gestão vai ser uma estrutura de gestão de tipo familiar, não é? Que vamos gerir isto porque o geoparque é meu, o geoparque é da minha família, ou o geoparque é dos meus conhecidos, também não vai dar certo. O geoparque é todo o território, o geoparque é absolutamente inclusivo. Quer isto dizer o quê? Todas as pessoas que vivem e trabalham naquele território são parte do geoparque. Trabalharão para o geoparque. Por muito difíceis que sejam de aturar, não podem ser excluídas. Também não se podem auto-excluir. São partes, estão lá. Portanto, acabarão por ver. Isto tem sido muito difícil. Eu devo dizer que eu hoje, olhando para trás, tenho um enorme orgulho por tudo aquilo que foi feito e que está a ser feito em Arouca. O Geoparque Português, aqui no norte, próximos da cidade do Porto, em que eu fui, digamos, o mentor desse geoparque e sou hoje o coordenador científico. Foi um caminho que não foi um caminho sobre nuvens, não foi muito não, foi difícil. As pessoas tiveram de perceber. Depois nós não podemos esquecer que todas as pessoas têm os seus próprios interesses. Todos nós temos. Os 91 que agora estamos aqui em direto, todos temos interesses
vamos lutar por eles. E, portanto, para termos uma discussão, basta dois, não é? Eu e a Thaís, já discutimos várias vezes. Sim. É extremamente importante porque te ajuda a construir conhecimento e ajuda-nos a avançar. Desde que nós sejamos capazes de respeitar as ideias uns dos outros e de tirar fora das ideias que têm. De facto, isso foi uma parte fantástica. E os geoparques vêm trazer, de facto, esta que é territórios que têm um património geológico de valor internacional. E agora, o que é isso? Eu diria que isso, neste momento, é um dos conceitos que gera maior controvérsia. Por um lado, porque nós temos os chamados, entre aspas, geoconservacionistas, que são todos aqueles profissionais de geociências, muitos no mundo. Portugal e o Brasil têm das maiores comunidades de geoconservacionistas que trabalham muito para encontrar metodologias e formas de avaliar o património geológico no sentido de depois os decisores políticos poderem decidir qual as melhores estratégias de intervenção para a proteção e para a sua para colocar em valor ao serviço da comunidade. Mas da parte da Unesco as coisas estão mais, eu diria que mais simples e mais objetivas. Porquê? Porque se nós criamos um modelo, e é um modelo numérico, esse modelo, por muito objetivo que pareça, vai ser sempre objetivo. Porquê? Os intervalos de quantificação do valor que eu vou definir é a minha percepção, ou a percepção da equipa com quem eu trabalho. Portanto, é um número, acaba por ser sempre uma artificialização. Nós estamos com a nossa gaveta onde temos as meias, onde temos as camisetas, onde temos a bata. Estamos, a natureza funciona de forma completamente articulada e interação. E portanto, e porquê? Porque se a Thaís começar a fazer uma metodologia de quantificação para um território, o famoso litoral sul do estado de Pernambuco, um lugar maravilhoso, e se eu for lá seguir, e se for lá qualquer um dos restantes que estão neste momento connosco, vão encontrar ali formas diferentes. Então os valores vão ser diferentes, cada um de nós no final terá uma metodologia diferente. E é isso um pouco que está a acontecer em todo o mundo. Se vocês repararem, neste momento existem para cima de 2 centenas de metodologias de avaliação distintas. Portanto, quer seja a abordagem da área da geologia, quer seja a abordagem da área da geografia. Portanto, e isso é, de facto, muito distinto. Ora, a Unesco diz, não, vamos lá ver, a nós interessa-nos que seja um excelente exemplo, desejavelmente o melhor exemplo, para um capítulo da história da Terra. E, portanto, se nós tivermos ali um evento, vou-vos dar um exemplo, se for a fronteira KG, portanto, o clássico alcogénico, não? Temos aquele não extrato, aquilo é uma lâmina. Em muitos pontos, é só uma lâmina muito rica em irídio, que mostra que pode ter sido, isto em ciência, não há certezas, que pode ter sido um impacto, não é, que levou à extinção daqueles. Inclusive, nós temos aqui em Pernambuco, né? Exatamente. O que vocês têm em Pernambuco, uma coisa que eu já vi, acaba na Espanha, na Dinamarca, na Itália, já vi pelo menos Geoparque por 3 vezes. Exatamente, no Geoparque da Costa Basca, é um dos lugares fantásticos, onde tem um facto muito, muito bonito. Já vi também em Gubbio, na Itália, e também na Dinamarca,
na região de Faxe. De facto, são lugares emblemáticos, mas que estão e, portanto, é busca disto. Ou, por exemplo, em Arouca, que são as trilobites gigantes, né? Animais fósseis cuja média de tamanho são 12 centímetros de comprimento, e ali tem comprimentos, a maior de todas chega quase aos 90 centímetros de comprimento, não é? Ou no Araripe, que dizer a Formação Santana. Nem vamos popularizar mais nada. A Formação Santana é das mais famosas a nível mundial do ponto de vista fossilífero. É um Lagerstadt, que é esta questão alemã, que é um lugar fossilífero de qualidade extraordinária. Os cânones do Sul, agora, né? O Seridó, também, as suas características muito próprias. São estes capítulos todos juntos, né? Quanto maior for a rede, reparem, quanto maior for a rede, mais completa está a história da Terra. Feita com o quê? Feita com os melhores capítulos, feita com aquilo que é, a expressão francesa, la crème de la crème. Aquilo que é o bom, né? É só o delicioso. Mas a gente diz aqui o suprassumo. Exatamente, é possível fazer isso. E quando vocês olham para o Brasil, desde a Amazónia até ao Rio Grande do Sul, na verdade, vocês têm lá a história toda. E em muitos sítios inalterada, na região cratónica, inalterada há bilhões de anos. Portanto, isso é extraordinário. Portanto, se nós pensarmos que as pessoas que vivem foram moldadas por aquelas rochas, por aquele solo, e depois o solo onde enraizaram as plantas e onde se desenvolveu a biodiversidade, da qual nós somos uma pequena parte, isso é extraordinário. É esta ligação, não é? Por isso é que é tão importante o valor que nós damos ao conhecimento indígena. Sim. O conhecimento ancestral das comunidades indígenas é absolutamente prioritário nestas questões. Aprender com eles, aquilo que eles sentiam. Claro que nós temos o conhecimento científico, da evolução da ciência e tudo mais, e temos que ter, de facto, esse enfoque. Mas percebermos a forma como as comunidades indígenas se adaptaram é aprendermos muito acerca não só das relações humanas, obviamente, mas, acima de tudo, deste planeta em que nós vivemos, com todas estas sinergias interconectadas, o que é, de facto, fantástico. Perfeito. Inclusive, uma das 10 principais áreas, né, de atuação dos geoparques é justamente o conhecimento local indígena, essa valorização, né, da comunidade local, dos indígenas. Muito importante, realmente. Isso é absolutamente importante. E nisso, a América Latina e o Caribe são, por excelência, um dos lugares mais maravilhosos no mundo, onde isso vem ao de cima. Quando nós vemos a Pachamama dos Incas, ou Tanantintlali da cultura mexica no México, ou toda essa percepção das comunidades, mesmo das comunidades índias no Brasil, as comunidades índias da Amazónia, e não só, mas aqueles que hoje, de facto, ainda estão aí a viver a sua essência mais pura, essa relação direta e intrínseca, aquilo que é o solo, as rochas, as plantas, os animais, é isso que é extraordinário. Não estamos aqui, não se advoga aqui um retrocesso civilizacional, bem pelo contrário. Isso, aqui a Fernanda, interagindo aqui um pouquinho, a Fernanda está justamente falando isso aqui, é o senso de pertencimento. Ela está falando aqui, geoturismo, desenvolvimento econômico endógeno. Absolutamente, é isso. É a expressão inglesa, o sense of place, né? Quando nós vamos a um território classificado como Geoparque Mundial da Unesco, chegamos ali
E nós vamos ter uma experiência única, que aquelas rochas, aquela paisagem, aquela água, aquela comida, aquelas pessoas, né, na sua cultura tangível e intangível, o saber fazer, né? Vocês vejam, eu vou dar um exemplo à Thaís. A Thaís certamente que comeu leitão assado na bairrada, em Portugal, não encontra leitão assado em mais lado nenhum. Mas por exemplo, eu que já comi um leitão fantástico em Minas, na região do Governador Valadares, que também não encontro aqui, apesar daqui também temos. Portanto, e é esse saber que é universal. O leitão que eu comi na Itália, ou o leitão que eu comi na China, né? Portanto, isso são um exemplo apenas ilustrativo, mas esse saber fazer, essa ancestralidade, essa descoberta, no fundo, temos aí até desenvolvimento tecnológico, né? O saber fazer, né? E quando nós temos saberes ancestrais, coisas tão simples como cozer o pão. Não é? Isso é algo que de repente se transforma numa experiência sensorial única. No Geoparque de Terras de Cavaleiros, aqui bem próximo de mim, a cerca de 100 km, onde há uma padeira, que é uma senhora velhinha, ela tem já 80 anos ou 81 anos, e que se levanta todos os dias às 3 horas da madrugada para preparar tudo, para cozer o pão, para que às 6 horas já tenha pão quente para vender à comunidade. E aquele saber ancestral dela, a forma como ela cozinha aquele pão, com um sabor único, não é? Porque aquilo do forno à farinha, a forma como é feito, é impossível de ser replicado por uma máquina. Ou então seria muito difícil tecnologicamente desenvolver uma máquina com essas características. Portanto, tudo isso junto faz com que quando se prova aquele pão, com o azeite que ela produz, eu depois chego a casa e até replico com outro. Não sabe o mesmo, é diferente, é outra realidade. Que não é melhor nem pior, é diferente. Estão avisando para a gente o tempo aqui, só um pouquinho, desculpa, Arthur, deixa eu ver quanto tempo temos. 35 minutos, então a gente ainda tem mais aí uns 10, 15 minutos para conversar. Foi, só um pouquinho. Isso. Pode continuar, a gente ainda tem um tempinho, Arthur. Não, mas eu sei que você tem uma pauta aí, então mas se quiser continuar com essa pauta. E a pauta já foi entrando aqui em tudo que a gente conversou. Voltando só à questão dos projetos, né, dos aspirantes. No caso, por exemplo, o Cultralcura, no Chile, né, que entrou agora em 2019, né, para a rede. É interessante que o professor Marcos, a gente teve a oportunidade de ir lá, acho que foi em 2013, e estivemos lá com o Manuel Schilling, e a gente viu o trabalho que eles estavam desenvolvendo. Então, eles nos levaram para conhecer painéis que eles já estavam colocando, num centro de interpretação que eles tinham, já estavam colocando toda a sinalização. Então, isso foi em 2013, né? Então, para a gente ver como demora esse trabalho, né? Que é isso que eu tento falar para as pessoas quando elas me perguntam. Então, em 2013, eles já estavam trabalhando, eles estavam colocando sinalização, mirantes. Lembro que a gente teve a oportunidade de ir lá, e eles vieram entrar na rede agora, em 2019. Então, são o quê? Né? Quantos anos de trabalho? Manuel Schilling trabalhou nesse Geoparque desde 2006. Pois é. Ou seja, eles tiveram 13 anos a trabalhar, né? E tiveram momentos muito difíceis, momentos em que chegaram a pensar que o projeto estava em causa, estava condenado, até porque eles têm uma comunidade indígena muito específica. Estavam a tentar lembrar, peço desculpa, os agora não consigo lembrar. Inclusive eu comi lá a culinária Mapuche, eu tive o prazer de experimentar. Acho que o Marcos também. E que é uma comunidade que tem até tem um histórico de luta
e estou a falar até de luta do ponto de vista físico, pelos seus interesses e por fazer valer as suas ideias e aquilo que são até questões territoriais. Eles tiveram um trabalho de conscientização muito grande, inclusivamente em 2013, quando eles fazem a declaração, ela foi assinada pelos chefes mapuches. Portanto, é a primeira vez que uma declaração dentro dos geoparques assume por inteiro a importância e a relevância, embora a primeira declaração, a declaração de Barbalha, assinada no Araripe em 2010, já fala na importância das comunidades indígenas, mas aquela declaração põe o foco de forma muito, quase exclusivamente, na importância das comunidades indígenas. E eu diria que esse foi um ponto de viragem, quando eles passaram a ter a comunidade toda do lado. A comunidade percebeu que o trabalho que estava a ser feito era em prol do desenvolvimento, não era em prol de que algum professor universitário passe a ser mais reconhecido, ou que eu consiga arrumar emprego para os meus amigos e para as minhas amigas, para os meus partidos. Não. Isto tem que ser um trabalho, isto é um trabalho, desde logo, tem que ser muito altruísta. Se não for, vai ser muito fácil ele não ser bem sucedido. E todos aqueles que estão envolvidos neste projeto, de alma e coração, sabem perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Estou ouvindo. Algo mais? Temos 40 minutos de live, temos mais uns 10 minutos aí. Mais 10 minutos. Foi por todas estas razões que aqui há 4 anos eu apresentei à Unesco uma candidatura para uma cátedra Unesco em geoparques, desenvolvimento regional sustentado e estilos de vida saudáveis. É uma cátedra que hoje engloba já uma rede de 21 universidades no mundo inteiro. Temos trabalhado de forma articulada em termos académicos, promovendo teses de doutoramento, teses de mestrado no âmbito desta cátedra, portanto, dando visibilidade. A primeira tese de todas foi a tese da Thaís Guimarães. Foi fantástico. 2016. Tenho neste momento em conclusão um conjunto de 8 teses de doutorado em Portugal, em Espanha, no Chile, no Brasil, e de facto tem-se vindo a desenvolver conhecimento relacionado com estas problemáticas, coisas novas, verificando e analisando novos desafios, novas estratégias, tentando em cada momento encontrar fazer novas descobertas que ajudem a que os geoparques novas estratégias, sejam cada vez novas estratégias. É o caso, por exemplo, eu a esta hora deveria estar, se não fosse o problema do Covid, estaria na banca da tese da Emalina Rosado Gonçalves, do México. Já terminou a tese, era hoje o dia da defesa da tese. Infelizmente não pôde ser feito. Podia ter sido feito por videoconferência, mas ela quis dar um tempinho mais, porque ela gostaria muito que os pais pudessem estar presentes, porque naturalmente é sempre um momento extraordinário de alguém que esteve longe da família, que fez um esforço grande, até isto sabe bem o que isso é, e certamente muitos outros sabem o quanto custa. E portanto, ela queria ter o aconchego da família e será possível agora para meios ou para finais de junho, senão vamos ter mesmo de recorrer, porque estão de prazos, vamos ter mesmo de recorrer. Mas esta nova dinâmica, reparem que há 15 anos atrás, ninguém falava
de geoconservação. Sim. E hoje, falar de geoconservação é falar de uma nova ciência. Sim. Com tudo aquilo que ela tem associado de proteção, sim, mas atenção à proteção pela proibição. Sim. Sempre que nós advogamos uma proteção pela proibição, nós estamos a poder limitar, a poder cortar conhecimento. Sim. E se não damos o conhecimento, se não oferecemos o conhecimento produzido, nós estamos, ou podemos estar, a contribuir para o analfabetismo. Sim. E se começamos a contribuir para o analfabetismo funcional, pode ser o princípio do fim, daquilo que estamos a proteger. Porque passado algumas gerações, as pessoas não sabem o valor daquilo. Como não sabem o valor daquilo, destroem. Nós temos que fazer, temos que conservar pela educação. Sim. Temos de levar o conhecimento às pessoas, perceberem porque é que é importante. Temos mais 5 minutos para... Então, pronto. Ó, até online controla o nosso tempo. Estou com uma pessoa aqui com a plaquinha. Tem plaquinha aqui para mim. Tem plaquinha. Cadê a plaquinha? Tem plaquinha aqui para mim. Ó, tem plaquinha aqui, ó. Isso é bom. Você estava falando só das teses de doutorado. Quem deu um alô aqui foi a Catalina. Eu acho que você foi da banca dela há uns dias atrás. A Catalina, que fez uma tese lindíssima em França, no Museu Nacional de História Natural, muito bem orientada, e eu tive, de facto, a honra de ser um dos arguentes da banca da Catalina. É bom saber que está. É a Catalina, que também tem vindo a trabalhar nisto aqui com uma visão nova, diferente, muito interessante, com um approach, uma abordagem muito incisiva e certamente a dar contributos valorosos para todos aqueles que trabalham nestas questões sensulato. Isso, tivemos o prazer de estar todos juntos lá no simpósio da Costa Basca. Exatamente. Aliás, isto acaba por ser uma família que é cada vez mais alargada e cada vez maior. É extraordinário, porque, para usar uma expressão do Congresso Mundial de Geoparques que decorreu em Inglaterra, em Cork e na English Riviera, ou seja, as rochas unem, as rochas de facto fazem com que nós nos aproximemos e estejamos juntos em prol de algo que é muito importante, que é o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, mas articulado com tudo o resto, articulado com a terra-mãe. Sim. E isso é que é, de facto, extraordinário. Quando nós falamos, hoje não há nenhum político que não fale em sustentabilidade, é uma palavra que toda a gente usa, e não podemos esquecer os objetivos da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, que de facto, é um compromisso da humanidade para consigo própria e para com o planeta. Que já sabemos, infelizmente, a própria ONU já veio dizer que, infelizmente, não vai ser possível atingirmos esses objetivos todos em 2030. Aparecerá já uma outra agenda, mas é bom aquilo que estamos a fazer. E o contributo que estamos a dar para aqueles 17 objetivos, para aquelas 169 metas e para aqueles 242 indicadores, em que, de facto, se nós formos capazes de contribuir para isso, quando chegarmos a 2030, estaremos certamente num mundo melhor, mais solidário, mais proximidade, mais protegido. E, portanto, em melhores condições, lá está, para deixarmos aos nossos filhos. Muito obrigada, professor, mas é isso mesmo. E, assim, o fato, assim, eu estou muito feliz, o fato da gente ter aqui, a gente está com 80 pessoas, 90 pessoas 87, aqui, afinal, que, 90 né, estão todos convergindo para esse mesmo objetivo, né? É esse mesmo ideal.
Tiveram algumas pessoas que interagiram aqui. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta para a gente. A gente precisa encerrar, porque eu já soube aqui que com 1 hora ele encerra e a gente não consegue gravar. E eu queria deixar ela gravada, porque quem não conseguiu, né, pode assistir depois. Né? E também queria dizer que a gente já tem um próximo... 5 minutos. 5 minutos. A gente vai ter um próximo convidado, aí eu já vou deixar vocês com o nome dele. Deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta para o professor. Muito bom, parabéns, professora Thaís. Muitíssimo obrigado, professor Arthur Sá, muita sabedoria. Obrigada, Orildo. Parabéns pela live. Eu aqui perguntando se encerra sozinho. Professor Marcos aqui, daqui a pouco a gente fala dele, ele está aqui presente. Tem como encerrar e voltar com uma nova live, gente, professor Arthur Sá. Liberou esse tempinho dele, ele está de quarentena, mas o danado trabalha. É disponível para fazer outras lives com você ou com outras das pessoas que estejam e que entendam discutir este assunto. Eu terei a maior satisfação em poder discutir desta forma, tipo conversa, de tipo tertúlia, ou de uma outra forma que entendam. O professor Zaine e a professora Madrizelma do Corumbataí estão aqui também. Muito bom, exatamente, do Corumbataí, a bacia do Corumbataí. Isso. Então é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo, tá? A gente já está encerrando, faltam 5 minutos. Não, ele encerra só e a gente não consegue salvar. Muitíssimo obrigada, professor Arthur. Ora, essa foi uma hora. Muito bom lhe ouvir sempre, né? Muita sabedoria, aprendi muito e aprendo até hoje, porque eu não deixei de... Eu tô bem, é meu eterno co-orientador. E eu queria deixar aqui, gente, a gente vai ter uma próxima live, tá? Na próxima terça-feira, às 11 horas da manhã, a gente está confirmado aqui, o professor Marcos Nascimento, tá? Então, o professor Marcos Nascimento, que a gente já falou bastante dele aqui, o professor, né, ele é professor em geologia lá da UFRN e está, né, à frente da parte científica, né, do Geoparque Seridó, vem trabalhando bastante o professor Marcos, tá? Então, a gente vai ter essa live com ele na semana que vem, no mesmo horário, certo? Aqui no Geodestinos. E o professor Arthur, ele fez essa explanação global, né, dos geoparques mundiais do ponto de vista global, e aí eu acho que a melhor pessoa para a gente, né, chamar nesse segundo momento realmente é o professor Marcos, porque ele vem trazendo a gente para a realidade brasileira, tá bom? Então eu vou encerrar aqui a live. Obrigada a todo mundo, obrigada, professor, tá? E aí, terça-feira que vem... Continua em casa. Fica em casa. Continua em casa, muito bem. Tá? Então, terça-feira, 11 horas, novamente, professor Marcos Nascimento, da UFRN, Geoparque Seridó. Projeto Geoparque Seridó. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigada mais uma vez, professor. Tchau.